bem-vindo ao meu canal, me chamo Juliana Duarte e hoje nós vamos falar dar continuidade na realidade aos erros no casamento. Tem alguns erros que vocês vão perceber que é decorrente também. Tem o primeiro vídeo que eu fiz em relação aos sinais ainda no namoro, é bom você estar assistindo, mas hoje nós vamos ver o reflexo, né, de alguns erros desses já no casamento. Então antes eu vou ler 1 Coríntios capítulo 13 do 4 ao 7, que diz assim: o amor é paciente e benigno, o amor não se inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a inveja, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo se espera, tudo suporta, né? Então, o amor, o casamento não tem como suportar diante da falta de amor, né? Então, um dos primeiros pontos, tá certo, que eu quero tratar aqui é sobre a falta de amor, né? E é bem complicado esse ponto, porque assim, você não deve se separar ou por mas é porque eu não gosto, não amo, não. Você tem que fazer com que o teu casamento ele se supere ao ponto realmente de não faltar amor, né? Porque quando se falta amor, mexe com tudo, mexe com a confiança, mexe com a credibilidade. É muito difícil você estar com alguém que você já não ama mais, não suporta. Então, esses erros de você ainda estar no casamento, você tem que fazer com que não chegue a essa situação de falta de amor, de olhar assim, poxa, eu não amo mais, eu tenho um carinho por ele, mas como irmão, né? Então, um dos grandes problemas hoje é a falta de amor, né? E a falta de amor está associada a um pouquinho desses erros, né? Que a gente vai tratando agora. Então, junta tudo e aí é como se você tivesse sempre varrendo a sujeira para debaixo do tapete, né? Então, a questão hoje dos grandes erros é a questão da falta do amor, né? A falta do amor, por quê? Porque você não procurou cultivar, né? Então, é necessário você estar cultivando nos mínimos detalhes para que realmente o amor, ele continue no relacionamento, né? É muito bonito você olhar para uma rosa, né? Mas ela precisa de água, ela precisa do sol, né? Para fazer a fotossíntese. Então, é necessário você estar cultivando o amor. O segundo erro é a questão do dinheiro. E quando eu falo dinheiro, não é falta de dinheiro. Falta de dinheiro também é muito prejudicial ao casamento. Mas eu não digo que é um erro. O erro é você não se organizar financeiramente, né? Então, se organize financeiramente quando você estiver trabalhando, separe um dinheiro para chegar no final de semana, você ter condições de fazer um lanche com sua família. Se organize financeiramente para você levar um filho para um cinema, quando ele estiver nas férias, ir para uma praia, né? Fazer uma viagem, nem que seja curta, de um final de semana. Se organize financeiramente para quando chegar uma eventualidade de uma enfermidade, de uma doença, você ter aquele dinheiro. Então, um dos grandes problemas hoje é financeiramente no casamento, né? O casamento, você acha que tudo que tem que ser gastado e não é bem por aí, né? Você tem que ter uma organização financeira, então busque essa organização, né? Tem levado ao fracasso o casamento. É insuportável viver no casamento onde se chegam as contas e você não tem com que pagar, né? Faltar de dinheiro acontece, pode ser que um fique desempregado, outro fique desempregado, os dois fiquem desempregados, isso não é motivo para terminar casamento. E nem é erro ficar desempregado, é uma condição que a gente tá inerente, qualquer um pode ficar. Mas quando eu falo erro, é você não saber administrar as finanças do teu casamento, tá? Outro erro é em relação aos filhos, né? E aqui tem dois pontos que eu quero trazer. Um é a divergência, né? Na diferença da criação. Nós vemos isso na Bíblia, né? Sobre Jacó e Esaú, né? A mãe queria uma coisa, o pai queria outra e tinha divergência. Então, divergência, né, na criação dos filhos, isso pode repercutir no casamento. E outra coisa também, quando eu falo em filhos, pessoas que casam sabendo que aquela pessoa, né, o seu esposo, sua esposa já tem filhos. Então, quando você está casando, né, pense direitinho, você casou com ela, mas ela já tem filhos. Então você tem que saber administrar. Não é inadmissível você casar com uma pessoa e querer que simplesmente como se ele se desfizesse dos filhos. Não, se existe o filho antes do casamento, tá certo? Se tem que pagar a pensão, que pague. Se tem que ter visita, que tenha. Então a assistência, não existe ex-filhos, isso serve pra você, tá certo? Talvez esteja vendo esse vídeo, ainda não casou, então pense direitinho, tá? Porque
o filho não é só dela, não é só dele. Quando você casa, você também está agregando ao teu casamento o filho do primeiro casamento, seja do homem ou da mulher. Então isso é importante, uma grande divergência em relação a isso, né? Eu casei com você, mas eu não suporto seu filho, eu não quero seu filho. A mesma coisa é a mulher, né? Quando ele vai visitar um filho, ela realmente não gosta, não sente bem, então tem que se rever isso antes, né? Não exija algo que realmente é inadmissível. Então, se existe o casamento, se existe o filho antes do casamento, antes dele ser seu esposo e você ser esposa dele, existe sim o vínculo de filho, tá? E o filho e o vínculo de filho é para sempre. Outra questão do erro também é a independência, né? As pessoas querem ser independentes, ser independente, quer fazer as coisas ao seu próprio modo. Meu amado e minha amada, se você casou, tá certo? Você casou para ter uma sociedade, viver em comunhão, viver os dois uma só carne. Então essa independência, eu faço o que quero, eu não devo satisfação. Casamento, isso não condiz com o casamento, tá? É até questão de zelo, de cuidado, né? Oh, meu amor, eu vou sair, mas olha, eu vou para tal lugar, eu chego até que horas. Então isso é importante, isso é comunicação, isso faz parte. Então a independência, isso aqui é meu, ninguém toca, né? Tem que ter cuidado, né? Principalmente hoje, né? A gente pega um celular, eu não entendo. Na minha casa, eu tenho meu celular, meu esposo tem o celular dele e nós temos a mesma senha, né? O único que não tem acesso à senha, lógico, é minha filha, né? Minha filha de 4 anos quer mexer tudo no celular, então tem senha. Mas a minha senha é a mesma senha dele. É inadmissível você estar num casamento onde ele tem a senha e você tem outra senha. Ah, não, mas aqui é minha independência, aqui é meu espaço. Não, meu irmão, você casou, é para compartilhar, né? Então, não tem necessidade de ter senha. Isso já estou entrando já em outro patamar, né? Mas essa independência, né? Eu saio a hora que eu quero, chego a hora que quero, não. Você deve se satisfação, tá? Isso é para ambos, tanto para homem como para mulher. Outra coisa é interferência, né? E as interferências, ela pode ser internas e externas. Interna, eu já até falei sobre filho, né? Antes do casamento. Isso é interferência interna, porque quando você casa com a mulher, você casa com os filhos também, que ela tem do primeiro casamento ou teve do primeiro casamento. E a mesma coisa é o homem. Então isso é interferência interna, né? Outra interferência interna também é a questão de vícios que precisam ser vencidos, pessoas que bebem. Isso é interferência que pode causar internamente no casamento, né? Mas a interferência externa também, vou até fazer um vídeo sobre isso. Um exemplo que eu vou dar é o comportamento da sogra, né? Esse cordão umbilical que você casou, mas parece que ainda continua, né? Então é importante que você entenda que quando você casou com a sua esposa e você casou com seu esposo e serão uma só carne e terão um só convívio. Então essa interferência, às vezes a mãe, né, a sogra, ela quer super proteger ao ponto de, só eu sei cuidar do meu filho, ele gosta assim, né? Então o que acontece? Interfere tanto no casamento, né, que acaba às vezes sufocando. Então o ideal também seria que realmente que cada um, quando casasse, já tivesse sua casa. Por conta disso, essas interferências às vezes na educação dos filhos, né? Traz convergência. Então você que é mãe, você que é sogra, existe um limite para você realmente adentrar, de você cuidar, né? De você aconselhar, mas que deixe que o casamento, os dois se relacionem, né? Os dois estão descobrindo, ninguém nasceu pronto para o casamento, né? O casamento é uma construção, e uma construção a dois. Então essas interferências, ela tem que ter esse cordão umbilical cortado, né? Então outra coisa é incompatibilidade de gênero. Então quando você está no namoro, você pode perceber isso e você vai se sujeitar ou não, mas quando você já está casado, então você tem que aprender a lidar, buscar o equilíbrio, né? E muitas vezes as pessoas, um é água e outro é vinho, né? E eles se chocam. Então, já que você já está no casamento, né? E eu disse desde o início do primeiro vídeo que casamento é para sempre, sempre, sempre. Então é necessário que você busque o equilíbrio. Tem momentos que você tem que ceder, mesmo você achando, não, mas eu estou certa, mas tem que ceder. E buscar sempre esse perdão mútuo, buscar esse equilíbrio, né, de temperamentos. Então é muito importante você buscar esse equilíbrio
para poder viver bem, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Essa novela, né, Síndrome de Gabriela, ainda é da época da minha mãe, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Pronto, essa síndrome, infelizmente, tem destruído casamentos, e um dos erros é alimentar esse tipo de comportamento, né? Outro ponto é a comunicação, que eu já falei, né? Que é necessário ter uma comunicação, de estarem mais próximos, estar atento aos sinais, conversar, sentar. Então, um hábito que eu sempre tive, né, desde o início do meu casamento, sempre converso com meu esposo sobre tudo, né? Então, é importante você ter. Então, se você não tem, comece a criar, né? Esses erros é para você ir consertando. Não vai mudar tudo da noite pro dia, mas se esforce, né? Outra é a questão da violência, né? A violência no casamento, né? Principalmente agora nesse período de quarentena, as pessoas estão se convivendo mais em casa, tá tendo aquele curto-circuito, né? Então, a violência é inadmissível, tá? Então, eu não tenho nem como aconselhar alguém, né? Seja homem ou mulher, que esteja apanhando, e dizer assim, não continue, meu irmão, vamos orando, a gente vai orar sim a Deus. Mas cada um sabe o sapato aperta, né? Então, um dos erros é sustentar, né? Achar que vai mudar. Então é necessário dar um basta. E dar um basta como? Conversando. Você conversa, né? Um dos segredos, eu acho isso muito interessante, é logo no começo do casamento. Você que está no início do casamento, é você já colocar as cartas na manga, não admitir, né? A violência, as pessoas pensam que violência é somente, né, um murro ou algo muito grande. Não, a violência começa nos pequenos sinais, né? O puxão do braço, né? O aperto, né, da mão, né? Então, um empurrão. Então, você tem que estar atentos e cortar de imediato, né? Tem hora que dá vontade, realmente. A gente tá meio cabeça quente. Ai, meu Deus. E tem hora que dá vontade de matar, né? Corte qualquer tipo de violência, né? E se for na fase inicialmente do seu casamento, diga, epa, por aí. Vamos sentar, vamos conversar, porque assim não dá, tá? Então, é importante você estar atento a isso. A outra questão é a infidelidade conjugal, né? Então, a infidelidade conjugal, ela tá muito associada à falta de sexo também, tá bom? E aí você tem que perceber, né, isso no seu cônjuge e conversar, né? A infidelidade sexual é que tem acabado com o casamento, né? A confiança, né? Então, se houve e você perdoou, amém, né? Segue-se, bola pra frente. Mas um dos grandes problemas ainda é a infidelidade, né? Então você, né, que tá me assistindo e você ainda quer sustentar seu casamento, se você foi infiel, né, peça perdão a Deus, peça perdão à sua esposa, ao seu esposo, né? E siga em frente, né? E você que foi vítima da infidelidade, né? Você tem que colocar no papel. Se decidiu perdoar, é esquecer, né? Então, cortar o mal pela raiz, né? E como é que se corta o mal pela raiz? Às vezes a infidelidade sexual, né? Vem, às vezes, decorrente, não é desculpa, tá certo? Mas, lógico, né? Você chega em casa, a mulher não se cuida ou não se cuida, vai perdendo o apetite sexual à vontade e chega lá fora, no trabalho, tem aquela mulher cheirosinha, bonitinha, né? Sempre atenciosa, né? E aí, querendo ou não, vai se envolvendo. Isso não é desculpa para infidelidade, estou dando só um exemplo de como pode começar essa questão da infidelidade sexual, né? Por isso, eu desgasto bem muito meu marido.